Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Se você tem mais de 60 anos, precisa saber que existem fatores específicos da idade que podem estar intensificando sua dor ciática de forma silenciosa e perigosa. Hoje vou revelar informações cruciais que todo adulto maduro precisa conhecer sobre o nervo ciático, especialmente aqueles sinais de alerta que podem indicar complicações sérias se não forem tratados adequadamente. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua idade e há quanto tempo convive com a dor ciática. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre saúde e bem-estar depois dos 60 anos. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, estendendo-se desde a região lombar até os dedos dos pés. Ele se forma a partir das raízes nervosas da coluna lombar, especificamente das vértebras L4, L5 e das 3 primeiras vértebras sacrais. Para pessoas com mais de 60 anos, este nervo se torna particularmente vulnerável devido a uma série de mudanças fisiológicas naturais do envelhecimento que muitas vezes passam despercebidas até que a dor se torna insuportável. Estatisticamente, cerca de 40% das pessoas desenvolvem ciática em algum momento da vida, mas esse percentual salta para impressionantes 85% entre aqueles com mais de 60 anos. Isso não é coincidência. O processo natural de envelhecimento traz consigo alterações estruturais significativas na coluna vertebral que criam um ambiente propício para a compressão do nervo ciático. Entre essas mudanças, destacam-se a desidratação dos discos intervertebrais, que perdem até 20% de seu conteúdo de água após os 60 anos, tornando-os menos flexíveis e mais propensos a protrusões e hérnias que podem comprimir o nervo ciático. Além disso, o espessamento dos ligamentos da coluna, conhecido cientificamente como hipertrofia ligamentar, reduz o espaço disponível para o nervo passar, criando uma condição chamada estenose espinhal. Esta condição é encontrada em mais de 60% dos adultos com mais de 65 anos, mesmo que muitos não apresentem sintomas inicialmente. O crescimento de osteófitos, popularmente conhecidos como bicos de papagaio, também contribui para a diminuição do espaço neural e pode exercer pressão direta sobre o nervo ciático. A musculatura paravertebral e glútea também sofre alterações significativas após os 60 anos. A sarcopenia, perda natural de massa muscular relacionada à idade, afeta especialmente os músculos estabilizadores da coluna. Estudos mostram que pessoas acima de 60 anos perdem em média 3% a 8% de massa muscular por década, e essa perda se acelera após os 70 anos. Quando os músculos que sustentam a coluna enfraquecem, toda a carga adicional recai sobre as estruturas passivas como discos, ligamentos e articulações, aumentando dramaticamente o risco de compressão do nervo ciático. Mas o que torna esta situação ainda mais preocupante para pessoas com mais de 60 anos são os fatores de risco específicos desta faixa etária que podem transformar uma simples dor ciática em uma condição debilitante. A osteoporose, presente em mais de 30% das mulheres e 20% dos homens acima de 60 anos, torna os ossos da coluna mais frágeis e propensos a fraturas por compressão. Essas fraturas podem alterar drasticamente a anatomia da coluna e comprimir o nervo ciático de formas que tratamentos convencionais podem não conseguir resolver. A diabetes mellitus tipo 2, que afeta aproximadamente 25% dos adultos com mais de 60 anos, representa outro fator de risco crítico. Níveis elevados de glicose no sangue causam neuropatia diabética, uma condição que torna os nervos, incluindo o ciático, mais sensíveis à dor e menos capazes de se recuperar de lesões. Quando a neuropatia diabética se combina com compressão mecânica do nervo ciático, a dor resultante pode ser excruciante e extremamente resistente a tratamentos convencionais. As alterações hormonais também desempenham um papel fundamental. Nas mulheres pós-menopausa, a diminuição dos níveis de estrogênio afeta não apenas a densidade óssea, mas também a hidratação dos discos intervertebrais e a elasticidade dos ligamentos da coluna. O estrogênio tem propriedades anti-inflamatórias naturais, e sua redução pode intensificar processos inflamatórios que afetam o nervo ciático. Nos homens,
A diminuição gradual dos níveis de testosterona após os 60 anos está associada à perda de massa muscular e redução da densidade óssea, criando condições similares de vulnerabilidade. O que muitos adultos maduros não percebem é que a dor ciática após os 60 anos frequentemente apresenta características diferentes da ciática em pessoas mais jovens. Enquanto jovens geralmente experimentam dor aguda e bem localizada, adultos maduros podem desenvolver dor difusa, queimação persistente, dormência progressiva e até mesmo fraqueza muscular significativa na perna afetada. Esses sintomas podem ser erroneamente atribuídos ao envelhecimento normal, retardando o diagnóstico e tratamento adequados. O primeiro fator crítico que toda pessoa com mais de 60 anos precisa conhecer é a síndrome do piriforme relacionada à idade, uma condição que se torna dramaticamente mais comum e perigosa após os 60 anos, mas que raramente é diagnosticada corretamente pelos profissionais de saúde. O músculo piriforme é um pequeno músculo localizado profundamente na região glútea, que tem a função de rotar externamente o quadril e estabilizar a pelve durante a caminhada. Em aproximadamente 15% da população, o nervo ciático passa diretamente através deste músculo, mas em pessoas com mais de 60 anos, mudanças estruturais específicas tornam esta anatomia muito mais problemática. Com o envelhecimento, o músculo piriforme sofre um processo chamado fibrose muscular, onde o tecido muscular saudável é gradualmente substituído por tecido fibroso menos elástico. Esta transformação faz com que o músculo perca sua capacidade de relaxar completamente, mantendo-se em um estado de contração parcial constante. Quando isso acontece, qualquer nervo ciático que passe através ou próximo ao piriforme fica sob pressão constante, criando uma dor que pode ser confundida com hérnia de disco ou outras condições mais graves. Estudos recentes mostram que a síndrome do piriforme é responsável por até 30% dos casos de dor ciática em pessoas com mais de 65 anos, mas apenas 8% recebem o diagnóstico correto inicialmente. Isso acontece porque os sintomas podem ser muito similares aos de outras condições, e muitos médicos não estão familiarizados com as mudanças específicas que o envelhecimento causa neste músculo. A fibrose do piriforme é acelerada por fatores comuns na terceira idade, como sedentarismo prolongado, artrite nas articulações do quadril e até mesmo o uso de bengalas ou andadores que alteram o padrão de caminhada. O que torna esta condição particularmente insidiosa é que ela se desenvolve gradualmente ao longo de anos. Muitas pessoas começam a sentir um desconforto leve na região glútea que piora progressivamente, especialmente ao sentar por períodos prolongados ou ao levantar-se de cadeiras. Com o tempo, esta dor se irradia pela perna, seguindo exatamente o trajeto do nervo ciático. A diferença crucial é que, enquanto a dor ciática causada por hérnia de disco geralmente melhora com repouso, a síndrome do piriforme relacionada à idade tende a piorar com inatividade prolongada. A identificação precoce desta condição é crucial porque o tratamento é completamente diferente do usado para outras causas de ciática. Terapias tradicionais como anti-inflamatórios e fisioterapia convencional podem até mesmo piorar o quadro se não forem adaptadas especificamente para a fibrose do piriforme. O músculo fibrótico responde melhor a técnicas específicas de liberação miofacial, alongamentos direcionados e fortalecimento excêntrico que ajudam a quebrar as aderências fibrosas e restaurar a elasticidade muscular. O segundo fator crítico é a estenose espinhal lombar degenerativa, uma condição que afeta silenciosamente mais de 70% das pessoas com mais de 70 anos, mas que pode permanecer assintomática por anos antes de causar dor ciática devastadora. A estenose espinhal refere-se ao estreitamento do canal vertebral onde passa a medula espinhal e as raízes nervosas que formam o nervo ciático. Este estreitamento acontece devido ao espessamento de estruturas que naturalmente se deterioram com a idade. Os discos intervertebrais perdem altura, os ligamentos amarelos se hipertrofiam e as articulações facetárias desenvolvem artrose com formação de osteófitos. O processo degenerativo começa sutilmente por volta dos 50 anos, mas acelera significativamente após os 60. Inicialmente, o canal espinhal mantém espaço suficiente para acomodar as estruturas neurais, mesmo com essas mudanças.
Entretanto, existe um ponto crítico onde o espaço disponível se torna insuficiente, e qualquer movimento ou postura que reduza ainda mais este espaço resulta em compressão das raízes nervosas do ciático. Este fenômeno explica por que muitas pessoas com mais de 60 anos desenvolvem dor ciática, que piora significativamente ao caminhar ou ficar em pé por períodos prolongados, mas melhora dramaticamente ao sentar-se ou inclinar-se para frente. A claudicação neurogênica, um sintoma característico da estenose espinhal, é frequentemente confundida com problemas vasculares em pessoas idosas. Os pacientes descrevem dor, dormência e fraqueza nas pernas que começam após caminhar uma certa distância e são aliviadas apenas ao sentar-se ou inclinar-se para frente, como ao empurrar um carrinho de supermercado. Esta posição de flexão aumenta o diâmetro do canal espinhal em até 25%, proporcionando alívio temporário da compressão neural, o que torna a estenose espinhal particularmente perigosa em pessoas com mais de 60 anos é sua progressão inevitável se não for tratada adequadamente. Diferentemente de outras causas de ciática que podem ser episódicas, a estenose espinhal tende a piorar progressivamente, limitando cada vez mais a capacidade de caminhar e realizar atividades diárias. Estudos longitudinais mostram que pessoas com estenose espinhal sintomática que não recebem tratamento adequado experimentam uma diminuição de 40% na distância de caminhada a cada 2 anos. A detecção precoce da estenose espinhal é fundamental porque existem tratamentos conservadores muito eficazes quando implementados nos estágios iniciais. Exercícios específicos de flexão da coluna, fortalecimento do core e técnicas de descompressão podem retardar significativamente a progressão da condição e manter a funcionalidade por muitos anos. Além disso, o reconhecimento precoce permite o planejamento adequado de intervenções mais invasivas, se necessárias, em um momento em que o paciente ainda tem boa reserva funcional. O terceiro fator crítico que merece atenção especial é a instabilidade segmentar lombar relacionada à idade, uma condição onde um ou mais segmentos da coluna lombar perdem sua capacidade de manter posições normais durante o movimento. Esta instabilidade é resultado da degeneração combinada de discos intervertebrais, articulações facetárias e ligamentos de suporte, criando um movimento anormal entre as vértebras que pode comprimir intermitentemente as raízes do nervo ciático. Após os 60 anos, os discos intervertebrais perdem não apenas altura, mas também sua capacidade de controlar o movimento entre as vértebras. O núcleo pulposo se torna menos hidratado e o anel fibroso desenvolve fissuras que permitem movimento excessivo. Simultaneamente, as articulações facetárias desenvolvem artrose, perdendo sua capacidade de guiar adequadamente o movimento vertebral. O resultado é um segmento espinhal que se move de forma errática e imprevisível, podendo escorregar ligeiramente durante atividades normais. Esta instabilidade segmentar cria uma situação única onde a dor ciática pode ser intermitente e relacionada a posições específicas. Pacientes frequentemente relatam que certos movimentos, como girar o tronco ou inclinar-se para frente, desencadeiam dor intensa que se irradia pela perna, mas que pode desaparecer completamente quando retornam a uma posição neutra. Esta variabilidade dos sintomas muitas vezes confunde tanto pacientes quanto profissionais de saúde, levando a diagnósticos incorretos e tratamentos ineficazes. O primeiro sinal de alerta que exige atenção médica imediata em pessoas com mais de 60 anos é a síndrome da cauda equina, uma emergência neurológica que pode resultar em paralisia permanente e perda de controle esfincteriano se não for tratada em até 48 horas. A cauda equina refere-se ao conjunto de nervos que se estendem da medula espinhal na região lombar baixa, formando uma estrutura que lembra a cauda de um cavalo. Em adultos maduros, essa região se torna particularmente vulnerável devido ao estreitamento progressivo do canal espinhal e a maior propensão a hérnias discais centrais maciças. O que torna esta condição especialmente traiçoeira em pessoas com mais de 60 anos é que os sintomas iniciais podem ser sutis e facilmente confundidos com o agravamento normal da dor ciática.
Os primeiros sinais incluem dor ciática bilateral, ou seja, que afeta ambas as pernas simultaneamente, algo que raramente acontece em casos comuns de ciática. Esta dor bilateral indica compressão central massiva que está afetando múltiplas raízes nervosas ao mesmo tempo. Estudos mostram que em pessoas com mais de 65 anos, a síndrome da cauda equina tem uma apresentação mais insidiosa, com sintomas que podem se desenvolver ao longo de dias ou até semanas, ao contrário da apresentação aguda típica em pessoas mais jovens. A alteração da sensibilidade na região perineal, conhecida como anestesia em cela, é outro sinal cardinal que todo adulto maduro deve conhecer. Esta área inclui os genitais, ânus e região interna das coxas, basicamente todas as áreas que entrariam em contato com uma cela se a pessoa estivesse montando a cavalo. A perda de sensibilidade nesta região indica compressão severa dos nervos que controlam estas áreas e pode preceder a perda de controle da bexiga e intestinos. Em pessoas idosas, esta alteração pode ser gradual e inicialmente confundida com problemas urológicos ou intestinais relacionados à idade, retardando perigosamente o diagnóstico. As alterações na função da bexiga representam um dos sinais mais críticos e frequentemente negligenciados. Em adultos maduros, estas alterações podem começar como uma diminuição na força do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga ou necessidade de fazer força para urinar. Muitas pessoas erroneamente atribuem esses sintomas a problemas prostáticos em homens ou alterações hormonais em mulheres, não percebendo que podem estar relacionados à compressão neurológica. A retenção urinária aguda, onde a pessoa não consegue urinar apesar da vontade, é um sinal de emergência absoluta que requer cirurgia descompressiva imediata. O segundo sinal de alerta crucial é a fraqueza motora progressiva, especialmente quando afeta músculos específicos que são indicadores de compressão de raízes nervosas particulares. Em pessoas com mais de 60 anos, essa fraqueza pode se desenvolver gradualmente e ser inicialmente atribuída ao envelhecimento normal ou descondicionamento físico. Entretanto, existe uma diferença fundamental entre fraqueza relacionada à idade e fraqueza neurológica. A primeira afeta grupos musculares de forma generalizada, enquanto a segunda afeta músculos específicos inervados por raízes nervosas particulares. A fraqueza do músculo tibial anterior, responsável por levantar a ponta do pé para cima, é um dos sinais mais precoces e específicos de compressão da raiz L4. Esta fraqueza se manifesta inicialmente como dificuldade para caminhar nas pontas dos pés ou tropeços frequentes devido à incapacidade de levantar adequadamente a ponta do pé durante a caminhada. Muitos adultos maduros desenvolvem o que chamamos de marcha escarvante, onde arrastam ligeiramente o pé no chão ou precisam levantar exageradamente o joelho para evitar que a ponta do pé toque o solo. Esta alteração não deve nunca ser considerada normal do envelhecimento e requer avaliação neurológica urgente. A fraqueza dos músculos flexores plantares, que controlam a capacidade de ficar na ponta dos pés, indica compressão das raízes S1 e S2. Esta fraqueza é particularmente perigosa em pessoas idosas porque compromete significativamente o equilíbrio e aumenta dramaticamente o risco de quedas. A incapacidade de se manter na ponta dos pés por mais de 10 segundos ou realizar elevações repetidas na ponta dos pés indica fraqueza neurológica significativa, que requer investigação imediata. Estudos mostram que adultos com mais de 65 anos que desenvolvem fraqueza dos flexores plantares devido à compressão neurológica têm um risco 300% maior de quedas graves nos 6 meses seguintes. O terceiro sinal de alerta fundamental é a alteração dos reflexos tendinosos, especialmente o reflexo aquileu e patelar. Em pessoas com mais de 60 anos, a avaliação destes reflexos se torna ainda mais importante porque mudanças sutis podem indicar compressão neurológica progressiva antes que sintomas mais óbvios se desenvolvam. O reflexo aquileu, testado batendo no tendão de Aquiles com um martelo neurológico, avalia a integridade das raízes nervosas S1 e S2. A diminuição ou ausência deste reflexo em um lado comparado ao outro indica compressão significativa dessas raízes.
O que torna essa avaliação particularmente relevante em adultos maduros é que alterações reflexas podem ser o primeiro e único sinal de compressão nervosa em estágios iniciais, antes que dor severa ou fraqueza se desenvolvam. Isso oferece uma janela de oportunidade para intervenção precoce, que pode prevenir deterioração neurológica permanente. O reflexo patelar, testado batendo no tendão patelar abaixo da rótula, avalia as raízes L2, L3 e L4. Alterações neste reflexo podem indicar compressão em níveis mais altos da coluna lombar. A assimetria reflexa é particularmente significativa. Quando um reflexo está presente e normal em um lado, mas diminuído ou ausente no outro, isso indica claramente compressão neurológica unilateral que requer investigação. Em pessoas com mais de 60 anos, essa assimetria não deve nunca ser atribuída ao envelhecimento normal, pois o processo de envelhecimento afeta ambos os lados igualmente. A documentação seriada desses reflexos ao longo do tempo permite detectar deterioração neurológica progressiva e ajustar o tratamento adequadamente. O quarto sinal de alerta crítico é a alteração do padrão da dor, especialmente quando a dor ciática se torna constante e não responsiva a mudanças de posição ou medicamentos usuais. Em adultos maduros, a dor ciática típica geralmente melhora com repouso, mudanças de posição ou medicação anti-inflamatória. Quando a dor se torna constante, presente mesmo durante o repouso noturno, e não responde a medidas conservadoras habituais, isso pode indicar compressão neurológica severa ou até mesmo processos patológicos mais graves como tumores ou infecções. A dor noturna que acorda o paciente é particularmente preocupante. Dor ciática relacionada a problemas mecânicos da coluna tipicamente melhora com repouso e piora com atividade. Quando a dor persiste ou até mesmo piora durante o repouso noturno, especialmente se acordar o paciente do sono, isso levanta suspeitas de processos não mecânicos como tumores, infecções ou inflamação severa que requerem investigação urgente com exames de imagem avançados e, eventualmente, biópsia. O protocolo de prevenção primária específico para adultos maduros baseia-se no conceito de reserva neurológica, um termo que se refere à capacidade do sistema nervoso de resistir a lesões e se recuperar de traumas. Após os 60 anos, essa reserva diminui significativamente devido a mudanças fisiológicas naturais, tornando essencial a implementação de estratégias preventivas específicas que compensem essas limitações. O primeiro componente deste protocolo é o Programa de Mobilidade Espinhal Progressiva, desenvolvido especificamente para manter a flexibilidade das estruturas periféricas ao nervo ciático sem sobrecarregar uma coluna já vulnerável. Este programa inicia com movimentos de mobilização suave da coluna lombar em amplitude reduzida, focando na manutenção da hidratação dos discos intervertebrais através de movimentos controlados que promovem a difusão de nutrientes. A técnica de bombeamento discal envolve movimentos lentos e controlados de flexão e extensão da coluna lombar, mantendo cada posição por 5 a 10 segundos, repetindo 10 a 15 vezes, 3 vezes ao dia. Estes movimentos devem ser realizados dentro de uma amplitude de movimento livre de dor, nunca forçando além do confortável. Estudos biomecânicos mostram que este tipo de movimento cíclico aumenta a pressão intradiscal positiva e negativa alternadamente, promovendo a entrada de nutrientes e a remoção de produtos metabólicos dos discos intervertebrais. A mobilização específica do nervo ciático em adultos maduros requer técnicas adaptadas que considerem a menor elasticidade neural e a maior propensão à irritação. A técnica de deslizamento neural modificada para idosos inicia com o paciente deitado de costas, uma perna estendida no chão e a outra sendo elevada suavemente até o ponto onde se sente um alongamento leve na parte posterior da coxa. Em vez de forçar maior amplitude, o movimento consiste em flexionar e estender suavemente o tornozelo da perna elevada, criando um deslizamento suave do nervo ciático sem estresse mecânico excessivo. Este movimento deve ser realizado 20 a 30 vezes, 2 vezes ao dia, sempre respeitando o limite de desconforto tolerável.
A estabilização do core em adultos maduros difere significativamente da abordagem usada em pessoas mais jovens. O foco muda de exercícios de alta intensidade para ativação sustentada de baixa intensidade, que pode ser mantida ao longo do dia. O exercício de respiração abdominal profunda com ativação do assoalho pélvico exemplifica esta abordagem. Sentado em uma cadeira com as costas apoiadas, o paciente coloca uma mão no peito e outra no abdômen, inspirando lentamente pelo nariz, fazendo apenas a mão do abdômen se mover, enquanto contrai suavemente os músculos do assoalho pélvico como se estivesse interrompendo o fluxo urinário. Esta contração deve ser mantida por 10 segundos e repetida 10 vezes, várias vezes ao dia. O fortalecimento dos músculos glúteos assume importância crítica em adultos maduros, porque estes músculos frequentemente se tornam inativos devido ao estilo de vida sedentário, um fenômeno conhecido como amnésia glútea. O músculo glúteo máximo é o maior estabilizador da pelve, e sua fraqueza força compensações que podem sobrecarregar a coluna lombar e comprimir o nervo ciático. O exercício de ponte glútea modificada é realizado deitado de costas com joelhos dobrados, pés apoiados no chão, contraindo os glúteos para elevar o quadril do chão, mantendo uma linha reta dos joelhos aos ombros. Para adultos maduros, o foco está na qualidade da contração glútea, não na altura da elevação. A contração deve ser mantida por 5 a 10 segundos, repetida 15 a 20 vezes, 2 vezes ao dia. O protocolo de manejo da dor aguda em adultos maduros reconhece que a resposta inflamatória nesta população é frequentemente exagerada e prolongada. O princípio Peace and Love, adaptado para a faixa etária madura, guia o tratamento inicial. Peace representa as ações imediatas. Proteger a área afetada, evitando movimentos que exacerbem a dor, elevar a perna afetada quando possível para reduzir edema, evitar anti-inflamatórios nas primeiras 48 horas para não interferir no processo natural de cicatrização, comprimir suavemente com bandagem elástica se houver edema, e educar sobre sinais de alerta que requerem atenção médica imediata. LOVE representa as ações para recuperação a longo prazo, otimizar a carga gradualmente através de movimento controlado e progressivo, vascularização através de atividade cardiovascular de baixo impacto adaptada à idade, e exercício progressivo respeitando as limitações funcionais específicas dos adultos maduros. Para pessoas com mais de 60 anos, a fase de otimização da carga deve ser particularmente cautelosa, iniciando com movimentos que não provoquem dor e progredindo muito gradualmente ao longo de semanas ou meses, não dias. O manejo farmacológico em adultos maduros requer considerações especiais devido às alterações na farmacocinética e farmacodinâmica relacionadas à idade. O fígado e os rins, responsáveis pelo metabolismo e eliminação de medicamentos, funcionam com menor eficiência após os 60 anos, resultando em maior risco de acúmulo de drogas e efeitos adversos. Anti-inflamatórios não esteroidais, comumente usados para dor ciática, apresentam riscos significativamente aumentados em adultos maduros, incluindo sangramento gastrointestinal, comprometimento da função renal e interações com medicamentos cardíacos frequentemente usados nesta faixa etária. Alternativas mais seguras incluem o uso criterioso de paracetamol como primeira linha para dor leve a moderada, sempre respeitando a dose máxima de 3 gramas por dia em adultos saudáveis, mas reduzindo para 2 gramas em pacientes com comprometimento hepático ou uso de álcool. Relaxantes musculares devem ser evitados ou usados com extrema cautela devido ao risco aumentado de quedas, confusão mental e interações medicamentosas. Quando necessários, devem ser prescritos na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível, preferencialmente não ultrapassando 7 a 10 dias. A aplicação de calor e frio deve seguir protocolos específicos para a pele madura, que possui menor sensibilidade térmica e maior risco de queimaduras. A crioterapia deve ser aplicada por períodos não superiores a 15 minutos, com uma barreira têxtil entre o gelo e a pele, verificando a coloração da pele a cada 5 minutos. A termoterapia deve usar temperaturas mais baixas que em pessoas jovens, não excedendo 40 graus Celsius, e por períodos limitados a 20 minutos para evitar vasodilatação excessiva que pode causar hipotensão postural em adultos maduros.
O protocolo de retorno às atividades diárias segue o princípio da progressão funcional escalonada, onde cada nível de atividade é dominado antes de avançar para o próximo. O primeiro nível inclui atividades básicas de vida diária, como vestir-se, tomar banho e caminhar em casa por períodos curtos. O segundo nível adiciona atividades domésticas leves, como preparar refeições simples e tarefas de limpeza que não envolvam flexão excessiva ou levantamento de peso. O terceiro nível incorpora atividades da comunidade, como dirigir por períodos curtos, fazer compras e participar de atividades sociais. Cada nível deve ser mantido por pelo menos uma semana sem exacerbação dos sintomas antes de progredir para o próximo. A modificação do ambiente doméstico representa um aspecto crucial da prevenção secundária em adultos maduros. Isto inclui a elevação de assentos de vaso sanitário para reduzir a flexão lombar durante o uso, instalação de barras de apoio em banheiros, uso de calçadores de cabo longo para evitar flexão excessiva e reorganização de armários para manter itens frequentemente usados em alturas acessíveis sem necessidade de agachamento ou alongamento excessivo. Estas modificações não apenas reduzem o risco de exacerbação da ciática, mas também diminuem significativamente o risco de quedas, uma preocupação maior em adultos maduros com dor ciática, que pode afetar o equilíbrio e a propriocepção. As considerações mais importantes para adultos maduros com dor ciática envolvem o reconhecimento de que esta condição representa muito mais que um simples desconforto passageiro. Após os 60 anos, a dor ciática frequentemente sinaliza mudanças estruturais significativas na coluna vertebral que, se não adequadamente gerenciadas, podem resultar em deterioração funcional progressiva e perda substancial da qualidade de vida. A primeira consideração fundamental é compreender que o envelhecimento não torna a dor ciática inevitável ou intratável, mas sim requer uma abordagem mais sofisticada e personalizada que considere as limitações e vulnerabilidades específicas desta faixa etária. A interação entre dor ciática e outras condições comuns em adultos maduros cria um cenário complexo que demanda atenção multidisciplinar. A presença simultânea de diabetes mellitus, hipertensão arterial, osteoporose e artrite pode significativamente influenciar tanto a apresentação clínica quanto as opções terapêuticas disponíveis. Por exemplo, a neuropatia diabética pode mascarar ou intensificar os sintomas da ciática, tornando o diagnóstico diferencial extremamente desafiador. Pacientes diabéticos com dor ciática podem experimentar sintomas mais intensos e recuperação mais lenta devido à capacidade prejudicada de cicatrização neural e maior propensão a processos inflamatórios crônicos. A osteoporose representa uma consideração particularmente crítica porque limita significativamente as opções de exercício e manipulação espinhal. Exercícios que envolvem flexão da coluna, rotação ou impacto devem ser evitados ou significativamente modificados para prevenir fraturas vertebrais por compressão. Paradoxalmente, a inatividade física para proteger a coluna osteoporótica pode acelerar a perda óssea e o descondicionamento muscular, criando um ciclo vicioso de deterioração funcional. A solução reside em programas de exercícios supervisionados que enfatizam fortalecimento isométrico, exercícios de resistência progressiva com cargas apropriadas e atividades que promovem equilíbrio e propriocepção sem sobrecarregar a coluna vulnerável. A polifarmácia, comum em adultos maduros que frequentemente tomam múltiplos medicamentos para diferentes condições, requer consideração especial no manejo da dor ciática. Muitos medicamentos usados para tratar outras condições podem interferir com o tratamento da ciática ou exacerbar seus sintomas. Diuréticos podem causar desidratação que afeta negativamente a saúde dos discos intervertebrais. Beta-bloqueadores podem reduzir a capacidade de exercício. Sedativos e ansiolíticos podem aumentar o risco de quedas em pacientes já comprometidos por dor e limitação funcional. Uma revisão medicamentosa abrangente é essencial para identificar possíveis interações e otimizar o regime terapêutico.
A nutrição assume importância amplificada em adultos maduros com dor ciática devido às necessidades aumentadas de nutrientes para reparação neural e redução da inflamação, combinadas com a absorção frequentemente prejudicada e apetite diminuído comuns nesta faixa etária. A proteína torna-se especialmente crítica, com necessidades aumentando para 1,2 a 1,6 gramas por quilograma de peso corporal para combater a sarcopenia e promover recuperação neural. Fontes de proteína de alta qualidade devem ser distribuídas ao longo do dia para otimizar a síntese proteica muscular. Ácidos graxos ômega 3, particularmente EPA e DHA, demonstram efeitos anti-inflamatórios potentes que podem reduzir a inflamação neural e promover recuperação. A dose recomendada é de 2 a 3 gramas por dia, preferencialmente de fontes marinhas. As precauções e contraindicações específicas para adultos maduros com dor ciática refletem a maior vulnerabilidade desta população, a complicações e a menor reserva fisiológica para tolerar tratamentos agressivos. Manipulações espinhais de alta velocidade e baixa amplitude devem ser evitadas ou realizadas com extrema cautela devido ao risco aumentado de fraturas vertebrais, lesão arterial e exacerbação de estenose espinhal. Massagem profunda pode ser contraindicada em pacientes usando anticoagulantes devido ao risco de hematomas significativos. Exercícios de alta intensidade podem precipitar eventos cardiovasculares em pacientes com doença cardíaca subjacente não diagnosticada, comum nesta faixa etária. A aplicação de calor deve considerar a sensibilidade térmica diminuída e a pele mais frágil dos adultos maduros. Temperaturas que são confortáveis para pessoas mais jovens podem causar queimaduras em pele madura. Dispositivos de aquecimento nunca devem ser aplicados diretamente sobre a pele e a temperatura deve ser cuidadosamente monitorada. Pacientes com neuropatia periférica, comum em diabéticos, têm risco particularmente elevado de queimaduras térmicas devido à sensibilidade diminuída. A hidroterapia, embora benéfica, requer precauções especiais em relação à temperatura da água e risco de quedas em superfícies molhadas. Quando procurar ajuda médica, torna-se uma questão crucial para adultos maduros, porque a janela de oportunidade para intervenção eficaz pode ser mais estreita que em pessoas mais jovens. Qualquer alteração súbita na intensidade, localização ou caráter da dor deve ser avaliada imediatamente. O desenvolvimento de fraqueza progressiva, alterações na função da bexiga ou intestinos, ou dor que não responde a medidas conservadoras dentro de 48 a 72 horas requer avaliação médica urgente. A presença de febre em associação com dor ciática pode indicar infecção espinhal, uma emergência médica que requer tratamento antibiótico imediato. Adultos maduros devem procurar avaliação médica se a dor ciática interfere significativamente com o sono por mais de 3 noites consecutivas, pois a privação de sono pode precipitar uma cascata de problemas de saúde, incluindo comprometimento cognitivo, aumento do risco de quedas e exacerbação de condições médicas pré-existentes. Qualquer história de câncer, mesmo remotamente, requer investigação imediata de dor ciática nova para descartar metástases espinhais. Perda de peso não intencional em associação com dor ciática pode indicar malignidade subjacente e requer avaliação oncológica urgente. O protocolo de implementação para adultos maduros deve ser iniciado gradualmente e com supervisão apropriada. A primeira semana deve focar exclusivamente em educação sobre a condição, modificações ambientais e técnicas básicas de alívio da dor. A segunda semana introduz movimentos suaves de mobilização sem carga. A terceira e quarta semanas adicionam exercícios de fortalecimento de baixa intensidade. Somente após 4 semanas de implementação bem-sucedida devem ser considerados aumentos na intensidade ou complexidade do programa. Este cronograma estendido reconhece que adultos maduros requerem mais tempo para adaptação neural e tecidual, mas também oferece melhor aderência a longo prazo quando o progresso é gradual e sustentável. Se este vídeo foi útil para você e trouxe esclarecimentos importantes sobre os cuidados específicos que todo adulto maduro deve ter com a dor ciática, por favor, clique no like para que mais pessoas da sua faixa etária possam ter acesso a essas informações cruciais.
Deixe um comentário detalhado contando sua experiência com dor no nervo ciático, sua idade, há quanto tempo convive com essa condição e quais foram as maiores dificuldades que enfrentou. Esses relatos são extremamente valiosos para outros espectadores que podem estar passando por situações similares e se sentirão menos sozinhos em sua jornada de recuperação. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber conteúdo especializado em saúde para a terceira idade, com foco em soluções práticas e baseadas em evidências científicas que realmente funcionam para pessoas com mais de 60 anos. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos da sua idade ou grupos de convivência que possam se beneficiar dessas informações. Muitas vezes, o conhecimento compartilhado no momento certo pode evitar complicações graves e melhorar significativamente a qualidade de vida de alguém querido. E conte nos comentários que tema específico sobre nervo ciático e saúde da coluna você gostaria de ver no próximo vídeo, sempre focando nas necessidades e particularidades dos adultos maduros. Suas sugestões direcionam nosso conteúdo e garantem que estamos abordando exatamente os tópicos que mais importam para você e sua família.